Glória a Deus, povo de Deus. Aleluia. Paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão com frio? Não. Então não, né? Senão nós vamos acender uma fogueira aqui, a fogueira do Espírito, para todo mundo ficar aquecido. Glória a Deus. Quero aproveitar o momento e felicitar os papais presentes. No nosso calendário hoje se comemora o Dia dos Pais. Eu me deparei com a cena esses dias, eu e meu filho, estava saindo para trabalhar, e aí meu filho perguntou, você vai para onde, pai? Aí eu falei, o pai vai trabalhar. Aí ele com a vozinha de desânimo, ah não pai, fica aqui comigo. Aí eu disse, filho, mas o pai tem que trabalhar. Aí ele falou assim, te dou R$50. Ele apelou comigo. Aí eu olhei pra ele, aí ficamos trocando olhares, aí ele te dou 10. Eu falei, abaixou a oferta? Eu falei, o pai tem que trabalhar. Mas é gratificante para um pai ver que o filho deseja a sua presença, a sua companhia. E eu fico imaginando isso, nós em relação ao pai. Nós precisamos desejar a presença do Pai. Glória a Deus. O rei Davi, no Salmo 84, ele chega a dizer, quão amáveis são os teus tabernáculos. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si os seus filhotes. Mas eu, Senhor, encontrei os teus altares. É um privilégio, irmãos, estarmos aqui nessa noite. É um privilégio para mim ser um mensageiro de Deus e trazer a mensagem de Deus para o teu coração, aqueles que estão nos assistindo pela internet também, que Deus possa falar ao teu coração através da mensagem da palavra de Deus, que eu quero compartilhar com a igreja essa noite. Eu quero ler com os irmãos a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 5. Eu não quero enfadar os irmãos essa noite, mas eu quero ser um canal de bênção de Deus, quero entregar aquilo que Deus assentou no meu coração, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quando você vai procurando aqui, eu vou abrir aqui a água, que eu sei que vai me dar sede depois. Glória a Deus. Efésios capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Eu estou numa versão Ara Almeida, revista atualizada. Está escrito assim, irmãos, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém? Nessa noite eu quero vos falar sobre a paternidade de Deus. Esse texto, irmãos, eu estava meditando nele em casa e eu percebi 4 coisas nesse texto. Primeira coisa que eu percebi é que ele tem um propósito maior de nos mostrar quando Deus planejou salvar pecadores e torná-los filhos. Também esse texto mostra por meio de quem e através de quem o Deus Pai realizou este feito. Também nos mostra que Deus Pai, Ele não fez isso forçadamente ou porque alguém estava lhe obrigando. Ele fez isso
de livre e espontânea vontade. Para quê? Para mostrar as riquezas da sua glória. Amados, nós vivemos num tempo em que nós vivemos em crise de paternidade. Há muitos filhos órfãos de pais ausentes. Há muitas crianças que a sua mãe dá à luz e logo elas são abandonadas. Basta você ligar a sua TV e você vê no noticiário: criança é abandonada pela mãe na lata do lixo. Isso é muito triste. Quando não, a mãe, ela doa a criança para uma casa de adoção, porque talvez aquela criança é fruto de um estupro e ela não consegue conviver com a criança. Então, existe um lugar chamado casa de adoção, onde essas crianças que são abandonadas pelo pai e pela mãe ficam ali esperando alguma família chegar para adotar. E muitas delas têm a felicidade de encontrar uma família e de serem amadas, né? Então, eu quero falar da paternidade de Deus. Eu quero dizer para você que você é filho, que você não é um órfão. Você não deve se sentir como órfão de pai. Você não deve agir como órfão de pai. Aleluia! Em 1 João, no capítulo 3, e no versículo 1, está escrito: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Amados, em Cristo, nós somos declarados filhos de Deus. Nós temos um Pai. Aleluia! Glórias a Deus! Em Cristo. E isso é o ápice, irmãos. Isso é o ápice da vida cristã. Você ser declarado filho de Deus. Se nós formos olhar a Bíblia, como ela nos descreve o nosso quadro no estado de não convertido, a Bíblia nos descreve que nós éramos filhos da ira. Ela nos descreve que nós éramos filhos da desobediência. Ela nos descreve, irmãos, que nós estávamos debaixo de condenação, que nós éramos pecadores, nós estávamos separados de Cristo. Mas eu fico imaginando como pode uma multidão de pecadores chamar Deus de Pai. Isso é um privilégio. E nós entendermos isso, irmão, é sabermos a nossa identidade. E eu quero trazer para vocês alguns sintomas de um órfão. Em primeiro lugar, o órfão, irmão, ele não se sente amado. E ele desenvolve alguns sintomas, alguns mecanismos de defesa para a sobrevivência em um ambiente não amoroso. Primeiro, ele tem dificuldade em mostrar vulnerabilidade. Ele tem dificuldade em pedir ajuda, por exemplo. Isso é um sintoma que um órfão tem. Segundo, ele se compara com as outras pessoas. Ele olha para aquele irmão e diz: nossa, como a vida daquele irmão é abençoado. E aí ele deseja, e ele olha para a vida dele, ele vê que ele não é tão abençoado quanto a vida daquele irmão. Ele fica fazendo essa comparação. Ele também tem sentimento de inferioridade. Ele começa a olhar para ele começa a sentir pena dele mesmo. Ele também tem sentimento de amargura, porque ele não se sente amado. E o quinto ponto que eu quero trazer é que ele tem dificuldade de liberar perdão. Quando ele descobre que aquele pai, aquela mãe não são os seus pais verdadeiros, eles se fecham, ele se tranca no seu mundo, né? E qualquer coisa que lhe acontece, ele tem dificuldade de liberar perdão.
Isso são sintomas de um órfão. Mas com o filho não é assim. O filho, quando entende, ele recebe a identidade dele, não é por esforço e não por merecimento, mas é pela paternidade de Deus. Deus o amou e Deus o aceitou. E isso é uma obra de Deus, é o amor de Deus que faz essa obra em nós. Então, o Filho de Deus, ele se sente amado, ele não se sente inferior, ele não se sente vulnerável, ele sabe que ele tem um pai e que ele é amado. Esse é o primeiro ponto, amado. O órfão, ele não se sente amado. Em Lucas, no capítulo 11 e no versículo 11, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte, olha, qual é o homem, ou qual é o pai entre vocês que o filho lhe pede um pão e ele lhe dará uma pedra? Que o filho lhe pede um peixe e ele lhe dará uma cobra? Ou que lhe pede um ovo e ele lhe dará um escorpião? Aí o Senhor Jesus vai dizer assim, mas vocês, sendo maus, o Senhor Jesus agora está falando com os pais, vocês sendo maus, vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Quem dirá o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhes pedem. Amados, o Espírito Santo é algo tão precioso que o Pai, ele dá aos seus filhos. Aleluia! Quando Deus, ele nos deu o seu Filho, que era algo de mais precioso que ele tinha, e agora ele nos compartilha o seu Espírito, que é algo de mais valor que ele tem. Deus está querendo dizer assim para você, eu não te neguei o meu Filho, eu te dei o meu Espírito. Por que tu está ansioso? Por que tu está aflito? Por que tu está angustiado? Se eu não neguei o meu Filho, se eu não neguei o meu Espírito, que era o que eu tinha de mais valor, por que tu acha que eu vou te negar algum bem? Por que tu acha que eu vou te negar alguma coisa que você esteja precisando? Deus, ele te ama. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 15, vai dizer o seguinte, mas recebeste o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Aleluia! Esse Espírito, irmão, o Espírito Santo que o Pai, ele nos deu, esse mesmo Espírito que desceu, que está no nosso coração, ele nos leva e ele nos faz, aleluia, a chamarmos Deus de Pai, que no grego quer dizer paizinho. Abba, Pai quer dizer paizinho. Aleluia, glórias a Deus. Em Romanos, no mesmo capítulo 8, no versículo 16, vai dizer que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Você já sentiu isso? Você já sentiu o Espírito Santo falar, testificar no teu interior que você pertence ao Pai, que você tem um Pai, que você não é sozinho mais, e que você é amado? Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 17, vai dizer que agora, se nós somos filhos de Deus, nós também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Sabe o que isso significa? Significa que tudo aquilo que pertence a Cristo, tudo aquilo que Cristo herdou do reino do Pai, também é seu, também é meu. Tudo aquilo que Cristo conquistou, agora nós também temos participação. E isso é incrível, irmãos. Mas isso, irmãos, só é possível se nós estivermos em Cristo. E essa expressão em Cristo, irmãos, só nas cartas paulinas, no Novo Testamento,
ela aparece 83 vezes. Em Cristo, em Cristo, em Cristo. Quantos aqui estão em Cristo? Glória a Deus. Nosso pastor, ele já falou aqui nesse altar dizendo, não é estar na igreja, é estar em Cristo. É estar na igreja também, mas antes de estar na igreja é preciso estar em Cristo. Essa expressão em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, vai dizer, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amados, se você está em Cristo, você é filho de Deus, tudo se fez novo na tua vida, as coisas velhas se passaram. O teu passado, irmão, não fica preso a ele não, irmão. Teu passado fica lá para trás, irmão. Agora você faz que nem o apóstolo Paulo, ele diz, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu olho para as coisas que estão adiante de mim. O Filho de Deus, irmão, ele não olha para trás, ele olha para frente. Ele olha para o alto, ele olha para Jesus. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, vai dizer, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Não adianta você dizer, eu estou em Cristo, mas você está fazendo a vontade da carne. Você estava fazendo a vontade, a carne aqui significa a nossa velha natureza, aquela velha vida que nós tínhamos sem Deus. Em Efésios capítulo 2 e versículo 6, vai dizer o seguinte, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Amados, nós podemos estar aqui, você pode estar sentado aí na igreja, nesse teu lugarzinho aí que você gosta de sentar sempre, mas isso no plano terreno, mas no plano espiritual, irmãos, você que já foi declarado Filho de Deus, você tem um assento especial. A Bíblia vai dizer que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Louvado seja Deus. E essa expressão em Cristo, irmãos, a Bíblia vai falar que a lei do Espírito da vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Você percebe o quão importante é eu e você estarmos em Cristo? Porque, irmãos, talvez, irmãos, nós não paramos para pensar, mas nós corremos o risco de estarmos apenas na igreja e não estarmos em Cristo, e não desfrutarmos, aleluia, não desfrutarmos das bênçãos de Deus, da presença do Pai, como nós deveríamos. Talvez você ainda não descobriu a sua identidade em Cristo. Talvez você ainda sente na sua vida alguns sintomas de um órfão, de alguém que não se sente amado pelo Pai, de alguém que ainda se compara, de alguém que tem sentimento de inferioridade, de alguém que quando alguém pisa no seu calo, você tem dificuldade de liberar perdão. Mas o Filho de Deus, irmão, aquele que está em Cristo e foi declarado Filho de Deus, ele perdoa, sabe por quê? Porque ele entendeu, ele compreendeu o tamanho do perdão que ele recebeu. E quando ele perdoa alguém que não merece ser perdoado, ele perdoa como Deus perdoa, porque Deus nos perdoou e nós não merecíamos o seu perdão.
Então, quando você perdoa alguém, que você olha e fala, teu coração se fecha, você fala, esse camarada não merece ser perdoado. Esse camarada tem que ser punido. Não merece perdão, não. Mas quando você perdoa ele, você está perdoando como Deus perdoa. Porque nós, irmãos, nós não merecia perdão não, viu? Você pode estar olhando para mim aqui agora, todo bonitinho, de calça, tênis, tá? Mas você não sabe quem era Rodrigo não, viu? Você não sabe, eu não merecia perdão de Deus não, viu? Não merecia não. E até hoje, quando eu dobro o joelho, a minha consciência é bem ciente disso. Eu não merecia perdão não. Rodrigo não era nem para estar aqui, ó, agora, falando com vocês. Rodrigo não era para estar aqui agora falando com você pela internet. Eu não era nem para estar vivo. Na realidade, como Jesus dizia, na verdade, eu vos digo, Rodrigo não era para estar aqui. Mas Deus perdoou, irmão. E eu entendi o tamanho, a grandeza desse perdão. E toda vez que eu tenho dificuldade de perdoar alguém, eu me lembro desse perdão. E isso me dá forças, me faz me levantar como gigante. E eu começo, sabe como? Orando por essa pessoa. Eu falo, Deus, Senhor, abençoa fulano, Senhor. Aconteceu isso e aquilo, meu coração está trancado, mas me ajuda a perdoar fulano. E aí, pela graça de Deus, irmão, o meu coração se sente aliviado. E eu não paro por aí. Enquanto eu não sentir alívio total e completo, enquanto eu não conseguir olhar para aquela pessoa e não sentir por ela nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, eu continuo orando. Porque perdoar não é esquecer não, viu, irmãos? Esquecer é ter amnésia. Perdoar é você olhar para aquela pessoa e lembrar o que ela te fez de mal, o que ela te prejudicou, e você olhar para ela e não sentir dentro de você nenhuma mágoa contra ela, nenhum ressentimento contra ela. O seu coração está limpo. Aí eu falo para você, você perdoou, parabéns para você. A graça de Deus te alcançou. Esse é o verdadeiro perdão dos filhos de Deus. E em Cristo, Deus nos perdoou. E não só isso. Em Cristo, Deus nos tornou seus filhos amados. Amados, deixa eu dizer uma coisa. Filho mesmo, Deus só tem um, tá? Que é Jesus. É o unigênito do Pai. O resto, eu e você, somos adotados do Pai, mas não menos amados, tá? Você não é menos amado, você é amado, e o desejo do meu coração aqui essa noite é que você saia daqui se sentindo amado do Pai. No nome de Jesus. Mas também, como eu não conheço o coração de nenhum de vocês que está aqui, eu só conheço o exterior, eu só consigo ver o que está pelo lado de fora. Eu quero aqui me propor, antes do grupo de louvor subir para cantar, para louvar e adorar a Deus, eu quero que você seja honesto com você mesmo. Se você identificou na sua vida algum sintoma de um órfão na sua vida, eu quero orar por você. Desejo do meu coração é que você saia daqui se sentindo amado do Pai. Talvez você não se sinta tão amado pelo seu pai, pela sua mãe. Como eu disse, eu não conheço a vida de todos aqui. Talvez você não tenha tido o amor do pai, não tenha tido o amor da mãe. Talvez você não saiba nem o que é isso.
O rei Davi chegou a dizer o seguinte: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, todavia o Senhor me acolherá. Davi estava dizendo: ainda que eu não tenha o amor do meu pai e da minha mãe, eu tenho o amor de Deus, eu tenho o amor do meu pai, e isso é o suficiente. Quando você entender esse amor, sentir esse amor e compartilhar esse amor, você nunca mais na tua vida você vai mendigar o amor de outro alguém. Nunca mais. Quando alguém olhar para você com desprezo, nunca mais você vai se sentir não amado, porque o amor do Pai que você tem agora é o suficiente. O amor do Pai que você tem agora sobrepuja todos os amores, até o amor de marido, até o amor de mulher. Ele é o amor maior. Então o apóstolo João, ele vai declarar em sua epístola, no capítulo 3, ele vai dizer o seguinte: vede, ele está dizendo assim, está chamando a atenção, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Vede. Você consegue ver? Ele está falando para você, vede, você está conseguindo enxergar essa noite o amor do Pai pela tua vida? Ele está perguntando, é uma pergunta, vede. Eu quero orar pela tua vida, meu irmão, no nome de Jesus. Se coloque de pé, em nome de Jesus. O Pai, Ele planejou nos adotar e de nos tornar os seus filhos. E sabe em que tempo? Na eternidade passada, antes da fundação do mundo. Ele olhou para você, Ele olhou para mim, e Ele manifestou a sua livre vontade de nos adotar e de nos tornar seus filhos. Mas isso não foi tão simples assim não. Para que Deus realizasse isso, alguém teve que morrer. Alguém teve que morrer. E esse alguém foi Jesus. Amados, até para Deus exercer misericórdia, Ele faz isso de uma maneira justa. E para Deus ter tido misericórdia de nós, alguém teve que morrer em nosso lugar. E esse alguém foi Cristo. Eu quero orar pela tua vida. Amados, eu sei que alguém pode se sentir com vergonha, alguém pode se sentir receoso de vir aqui à frente, mas eu quero encorajar você essa noite. Se você sente no seu coração, se você identificou dentro de você esses sintomas de órfão, de alguém que não tem pai, de alguém que se sente sozinho, de alguém que se sente não amado, se você puder sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu quero orar junto com você. Enquanto o grupo de louvor, ele vai adorar a Deus, eu quero interceder pela tua vida. Eu também não vou ficar envergonhado se ninguém vir à frente. Claro que não, porque eu vou entender que você entendeu o amor do Pai, que você já se sente amado do Pai. Mas se houver alguém entre nós que identificou esses sentimentos, esses sintomas de um órfão, eu quero interceder pela tua vida, eu quero te abraçar e quero dizer para você que em Cristo você é amado, e que em Cristo nós somos irmãos e filhos de um mesmo Pai.
Aleluia! Glória ao teu nome, Jesus. Ó Pai Celestial, nós nos achegamos a Ti por meio do Teu Filho Jesus. Ó Deus, bendito seja o Teu nome.
vida na mão do seu Pai, que Ele está no controle de tudo, Ele está no controle de todas as coisas. Acredite nisso. Louvado seja o Senhor. As palmas louvam a Ele. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Hoje é o Dia dos Pais, né? E eu quero desejar a todos os pais um feliz dia, que Deus continue os abençoando, em especial ao meu pai. Hoje eu estava lembrando uma fala dele, que disse assim: nunca é tarde para um filho voltar para a casa do pai. E essa frase tem tantas camadas, irmãos. E eu não sei por que hoje Deus me lembrou, porque o meu pai tem muitas frases, né? São 73 anos de vida, 51 anos sendo meu pai. Então, ele é famoso por suas frases, por sua sabedoria, né? Na idade que ele tem. Então, ele influencia tanto a minha vida, a vida do pastor e a vida de todos vocês. E eu lembrei dessa frase dele hoje. Deus me trouxe à memória. Como é bom, né? Saber que nunca é tarde para um filho se voltar para o seu pai. E essa data é uma data muito feliz para muitas pessoas e um pouco triste para algumas. Porque quem tem o seu pai vivo ainda, ou quem tem o seu pai presente, é fácil, né? Passar um dia como hoje. Mas também é uma data que traz muita tristeza para quem não teve o seu pai presente ou não tem o seu pai vivo, né? Mas com certeza o ser humano é falho, mas há uma paternidade que não falha, é essa paternidade celestial, que é o do nosso Deus, amém? Então, se você se encontra nessa posição de hoje ser um dia triste, né? A palavra falou tanto conosco a respeito de tantas coisas, irmãos, e eu louvo ao Senhor pela disponibilidade do irmão Rodrigo, que se colocou nessa brecha, disse: eis-me aqui. E hoje o departamento infantil, juntamente com o departamento de adolescentes, eles prepararam uma peça em homenagem ao Dia dos Pais, tá bom? Então, enquanto eles vão tomando o assento aqui, rapidamente, vamos nos colocar. As crianças já podem vir entrando. Quem quiser tirar fotos, filmar, pode sentar aqui, ó, para não atrapalhar ali. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Louvamos a Deus também pela disponibilidade dos cooperadores desta obra, desde o altar até a porta. Amém? Aleluia, glória a Deus. O legado. Dois pais no mesmo cenário com atitudes diferentes. Será que toda criança não merece amor e atenção? Ou um pouco do seu tempo? O que você tem feito que não tem dado atenção aos seus filhos?
Ah não, sim, pô, o futebol já tá marcado, vai ser aquele dia lá mesmo, tá bom? Não, sim, tá tudo certo já, viu? Pode deixar. Pai, vamos brincar? Filhos, agora não dá, filhos, o pai tá muito ocupado. Não, filhos, agora não dá, filhos, agora não dá. Filhos, quer saber? Pegue esse celular aqui, ó, e vamos brincar lá com o celular, peguem. Como é importante ensinar a criança no caminho que se deve andar e ser um pai presente. Pai, vamos brincar? Oi, filho, tudo bem? Talvez depois. Agora eu quero te contar uma coisa, tá bom? Senta aí, eu vou te falar uma coisa. Você sabe o que é isso aqui? Não. Não, né? Então, aqui é encontrado a história do nosso Salvador. Você sabe de quem eu estou falando? O nome dele é Jesus Cristo e ele morreu por nós. E se estamos aqui hoje, vivos, podendo contar essa história, é por causa dele. Porque em amor de todos nós aqui, ele se entregou numa cruz, dando sua vida em favor de milhares. E eu queria deixar isso aqui para você, porque eu estava lendo aqui em Josué, onde ele declarou que ele e a sua casa e a sua família serviriam a Deus. E eu estava lendo aqui e eu pensei assim, eu devo fazer o mesmo, entendeu? Então eu queria falar isso para você, que nós e a nossa casa também serviremos ao nosso Deus, porque Ele é digno de tudo, entendeu? Ele fez todas as coisas, Ele é dono de tudo. E eu queria que você se levantasse comigo. E queria falar a todos os pais aqui presentes que, assim como Josué declarou que ele e a sua família serviriam ao nosso Deus, eu queria te convidar a que vocês se levantassem, por favor, e declarassem comigo que vocês, junto com suas famílias, servirão ao nosso Deus. Amém? E nós, aqui, do Departamento de Adolescentes e Infantil, queremos deixar essa mensagem para vocês, com carinho, porque a gente se dedicou para trazer isso aqui para vocês, uma mensagem importante. E agora a gente queria se reunir aqui, vou passar o microfone aqui para Adriana. Eu gostaria que todos os pais viessem aqui na frente, por gentileza. Os pais, as crianças. Todos os pais, os homens que são pais. Meu pai. Nós vamos fazer uma oração em prol de todos os pais. Pedro é nosso adolescente também. Gostaria de convidar ele, porque ele tem um pai também, que é o nosso Deus. Ele não é órfão. Ele tem a sua igreja. Gostaria que toda a igreja orasse pelos pais presentes, por aqueles que não puderam vir, aqueles que nos assistem. Senhor, em nome de Jesus, Deus, nessa noite a tua igreja, Senhor, levantei oração para orar, Senhor, pelos pais aqui presentes, Senhor, pela vida dos filhos deles, Pai, pela casa de cada um deles. Senhor, abençoa, meu Deus, todos esses pais, esses chefes de família, Senhor, que se colocam na frente da luta, da batalha, pelos seus filhos, pelas suas esposas, pelas suas casas, esses homens que são provedor dos seus lares, Senhor. Ah, Senhor, aqui como foi dito, Senhor, tivemos dois cenários. Um pai que não dá atenção aos seus filhos e outro que ensina o caminho que se deve andar. Senhor, oh Deus, ilumina, Senhor, cada vez mais a mente, Senhor, e o coração, Senhor, desses pais aqui presentes, daqueles que estão nos
nos assistindo, Senhor, para poderem conduzir, Senhor, os seus filhos, Pai, assim como Josué declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ah, meu Deus, abençoa, meu Pai. Oh, Deus, cada família, Senhor, cada chefe de família aqui presente, querido Deus. Senhor, nós também te agradecemos, ó Deus, porque nós temos um Pai também no céu, Senhor, que entregou tudo por nós naquela cruz. Somos gratos, Pai, pelo teu sacrifício, Jesus, na cruz. Obrigado por ser o nosso irmão mais velho. Obrigado, Deus, por ser o nosso Pai, Senhor. Oh, meu Deus, eu te peço, Senhor, abençoa, meu Deus, cada homem aqui, Senhor, Pai, que sai para trabalhar, Senhor, dá livramento, Senhor, livra-os, conduza, Senhor, fortalece eles, Senhor. Oh, meu Deus, abençoa, Senhor, as mãos deles para o trabalho, Senhor, a mente deles, Pai, para educar seus filhos, e o coração deles, Senhor, para amar, Senhor, o seu lar cada vez mais, Senhor. Oh, meu Deus, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa conduzir, meu Deus, cada família, Senhor, cada homem, Senhor, cada esposa, cada filho aqui presente, Senhor, nos teus caminhos, meu Deus. Em nome de Jesus é que a tua igreja te pede, Senhor. Amém. Amém. Igreja. E os adolescentes e as crianças desejam